Você merece uma pausa. Então, já quero começar aqui dizendo para você que nesse momento você está entrando ao vivo comigo nessa palestra, uma palestra inédita, uma palestra nova, onde eu vou falar de um novo método, um método de dizer sim para você mesma, mas um método de dizer sim para essa pausa, especialmente nesta época do ano em que a gente sente uma aceleração por conta de muitas coisas que a gente vem realizando, fazendo ou se comprometendo com pessoas, com tarefas, com metas, com compromissos, e acaba que nessa época que fica chegando próximo do fim do ano, nós realmente nos sentimos mais sobrecarregadas, mais cansadas, às vezes até exaustas, em alguns casos até doente. Então, eu sou Chay Carione, seja muito bem-vinda se você está me assistindo pela primeira vez. Inclusive, eu quero muito interagir com você no chat. Quero que você escreva seu nome, de onde você veio. Muito provavelmente, se você não me conhece, você caiu em algum patrocinado nosso aqui no Instagram ou em outra rede social para estar aqui pela primeira vez. E eu honro demais esse seu movimento, honro demais esse seu sim. Também quero dizer muito obrigada para todas as guerreiras, é assim que eu chamo a minha tribo, as mulheres incríveis que fazem parte desse movimento. Muito obrigada por você estar aqui também, prestigiando, gerando impacto, convidando outras pessoas, outras mulheres e, de novo, entrando em movimento comigo e eu com você. É por você que eu faço sempre algo novo, é por você que eu mergulho profundamente em novos assuntos e é por você que eu quero hoje contar um segredo no final dessa palestra. Talvez você ache que no final da palestra eu vá te vender alguma coisa e eu vou, porque eu já abro o jogo desde o início. No final da palestra eu vou falar um pouco mais sobre a imersão Guerreiras que acontece daqui uma semana. Daqui uma semana a gente tem uma imersão presencial em Florianópolis, a última do ano. Eu vou falar sobre essa imersão no final da palestra, sim, mas esse segredo que eu vou contar no final dessa palestra é um segredo sobre uma ideia que ela já existia no campo das ideias e que ela não deu certo. Então hoje, no final desse encontro, no final dessa pausa que você está dizendo para você mesma, para estar aqui comigo, eu vou te contar sobre um pequeno fracasso e o que eu fiz com ele. Talvez isso possa te inspirar, talvez isso possa te conectar um pouco mais comigo, talvez isso possa te incentivar a dar um primeiro passo. E entender que quando a gente começa a fazer alguma coisa pela gente e pelos outros, não precisa dar certo de frente, de cara. Pode dar certo no meio do caminho. Então eu vou te contar isso no final dessa palestra. Se eu esquecer, você me lembra aqui no chat. Chay, conta daquele fracasso. Eu vou contar, porque vai fazer todo sentido para você. Então, bora lá, tô com o pessoal aqui no Instagram, quem tá no Instagram vai pro YouTube, a gente vai deixar conectado, sempre para ficar chamando o pessoal aqui pro YouTube, usa o chat, a gente tem com a nossa equipe, as nossas guardiãs, eu chamo a minha equipe de guardiãs da paz. Aqui a gente tem a Leti, a Aline, a Miss, a Vanessa, a gente tem o Augusto também aqui com a gente, então essas pessoas estarão interagindo com você no chat. A gente tem algumas surpresas para você ao longo dessa palestra e eu quero muito que você já vá interagindo. Se eu precisar, vou pedir ajuda aqui para os universitários, se eu precisar responder alguma coisa, me fala, Chay, responde aqui que tem uma pergunta no chat. Combinado? Isso eu combinei agora, né? Os combinados da Chay. Muito bem, muito bem. Por que você merece uma pausa? Cada vez que eu sinto que eu mereço uma pausa, eu compartilho, eu transbordo. Essa é uma fase da minha vida, esse é um hábito da minha vida que eu instalei esse hábito na minha vida há muitos anos. Há muitos anos, nessa época do ano, outubro, novembro, eu vinha me sentindo cansada, eu vinha me sentindo às vezes até desmotivada, eu vinha me sentindo em algumas vezes pressionada a performar, pressionada a dar mais resultado, pressionada a correr atrás daquilo que tinha ficado embolado e que quando eu vi, nossa, o ano passou voando.
Então, quando eu comecei a me sentir assim, eu tenho um hábito, eu tenho uma forma de lidar com esse tipo de situação que é desafiadora para mim e para você, de uma forma diferente. Talvez chamem isso de resiliência, talvez chamem isso de jogo do contente, talvez chamem isso de otimismo, talvez chamem isso de arquétipo da louca. Não importa, não vamos dar nomes. O que importa é que por conta disso eu comecei a instalar um hábito na minha vida nessa época do ano que se chama pausa. Quando está todo mundo querendo correr e fazer acontecer e dizer que ainda dá tempo, eu, um pouco rebelde que sou, resolvi dizer que não dá tempo. Então eu tenho, para começar aqui com você, tenho para te dizer o seguinte: não dá tempo. No geral, se você não ganhou muito dinheiro até agora, provavelmente não vai dar tempo ainda esse ano. Se você não ganhou o corpo dos sonhos até agora, provavelmente não vai dar tempo até o final desse ano. Se você não mudou a sua mentalidade, a sua forma de ver o mundo e ainda está se sentindo vítima, ainda está se sentindo sem apoio, ainda não sabe para quem pedir apoio, provavelmente não vai dar tempo de fazer essa grande mudança, como se você fosse um transatlântico fazendo uma manobra rápida num oceano. Não vai dar tempo de fazer isso agora. Mas você merece uma pausa e eu vou considerar que essa pausa é aqui e agora comigo. Então pega um chazinho, uma taça de vinho, uma água, escolhe um lugar confortável onde você pode sentar, coloca um fone, pede para ninguém te atrapalhar. Muito provavelmente essa palestra não vai ficar gravada, é para você que está aqui ao vivo. E para você que estiver aqui ao vivo comigo até o final, inclusive vai participar de um sorteio, a gente vai te dar um presente, a gente vai sortear um presente. A gente também vai fazer alguns movimentos relacionados à pausa estratégica mais poderosa que uma mulher pode viver na sua vida, que é a Imersão Guerreiras. Inclusive, nós estamos indo para a 8ª edição. E nessa 8ª edição, que acontece no dia 25 e 26 de novembro, em Florianópolis, no Hotel Majestic, para 100 mulheres, para 100 guerreiras, é um número limitado, o espaço limita, por isso que a gente tem apenas, se não me engano, 12 ou 10 vagas ainda disponíveis. Acho que a gente tem uma vaga VIP e 11 vagas Gold ainda disponíveis. Isso tudo vai acontecer, lá realmente acontece uma grande diferença. E eu quero começar, antes de falar dessa pausa de agora, eu quero começar. A gente já tem um número bom para eu poder fazer uma pergunta importante para elas? Quantas pessoas a gente tem ao vivo? Quantas pessoas a gente tem? Já tem um número bom para eu fazer uma pergunta? Ótimo! Eu sempre tenho esse número. Se a gente está em 40 pessoas, eu já posso fazer uma interação importante com você. Tem um link que as minhas guardiãs vão colocar agora no chat, que é o link do nosso WhatsApp. Se você nunca foi numa imersão Guerreiras, eu não comecei a palestra ainda, tá? Mas você não precisa esperar até o final, caso você tenha alguma dúvida sobre isso. Se você nunca foi numa imersão presencial minha, especialmente essa Guerreiras, que a gente está chegando na 8ª edição, e que é uma edição que eu vou falar de um novo tempo, eu vou falar de algo completamente diferente do que eu venho falando. Se você não foi em nenhuma, eu gostaria que você entrasse nesse WhatsApp entre hoje, pode ser inclusive depois da palestra, e respondesse a seguinte pergunta: por que você ainda não disse sim para participar de uma imersão comigo? Eu só quero saber isso. As pessoas que responderem a essa pergunta pelo WhatsApp receberão uma interação minha. Eu vou te mandar um áudio, eu vou te mandar um vídeo, talvez inclusive eu te ligue amanhã para a gente falar sobre isso. Porque muito provavelmente, se você ainda não foi, talvez você me responda: Chay, eu nem sei o que é essa imersão. Chay, caí de paraquedas aqui para assistir essa palestra e você falou da imersão. Então eu não fui ainda porque eu nem sei do que se trata. Chay, eu não fui numa imersão ainda porque eu não sei se é para mim. Eu ainda não tenho clareza, eu não me considero uma mulher que está voltada para a área profissional, eu estou numa transição de carreira, não é só para empresárias. Você vai responder o que você sente, não tem uma resposta certa e não tem uma resposta errada, tem a sua resposta. Talvez você
coloque, Chay, eu nunca fui numa imersão ainda, porque eu não gosto de ir nesses lugares onde eu me sinto envergonhada, desconfortável, talvez eu gostaria de ir com alguém e nunca tive ninguém para ir comigo. Eu não fui na sua imersão, Chay, porque eu desconfio que seja mais do mesmo. Sabe aqueles eventos de grupos de mulheres, em que elas ficam falando de coisinhas bobas e que não cabe mais no meu mundo? Eu não fui ainda numa imersão sua, porque eu acho que é mais do mesmo. Eu quero esse tipo de resposta, sincera, reta e clara, porque é com você que eu quero interagir. E de novo, para você que já foi nas minhas imersões, eu convido você para colocar alguns insights, algumas palavras do que representam essa imersão ou que representaram essa imersão para você aqui no chat ou depois nos comentários no nosso Instagram, tá bom? Feito essa primeira call to action, chamada para ação, essa interação com você, eu quero começar agora a nossa palestra. Eu chamo essa palestra de A Meta é Paz e Pix. Quero te explicar o que é paz para mim. Aos meus 40 anos, hoje eu tenho 45, aos meus 40 anos eu me senti no auge. Eu comecei a realmente fazer e acontecer, a me dedicar um pouco mais para o digital do que eu já me dedicava, a atender mais e mais clientes, a escalar inclusive no orgânico o meu trabalho como coach, como mentora. Eu comecei a investir um pouco mais forte em mentorias. Isso aconteceu com 40 anos, exatamente há 5, 6 anos atrás. E com 42 anos, 2 anos depois, 42 para 43, eu comecei a me sentir sobrecarregada, perdida de novo. Como que se eu tivesse chego num topo e começasse a achar, mas será que aqui é o meu lugar? Comecei a me sentir abandonada, me senti em alguns momentos enganada, não só por parceiros, como também por clientes. Comecei a me sentir injustiçada, e olha que senso de justiça nem é um dos meus grandes valores. Um dos meus grandes valores é reciprocidade, um dos meus grandes valores é liberdade, um dos meus grandes valores é segurança. Eu gosto de me sentir segura onde eu piso. Mas aos 42 para os 43 anos, e faz pouco tempo se você parar para pensar, eu comecei a me sentir essa mulher desmotivada. Eu comecei a pensar em como seria a minha vida se eu me aposentasse. Eu comecei a pensar em como seria a minha vida se eu ganhasse um dinheiro que caísse do céu. Eu só fui descobrir que dinheiro cai do céu para mim mesmo esse ano, quando, além de ser uma guerreira, eu descobri que eu era uma herdeira de Deus. Eu comecei a me lembrar que na minha vida desde pequena, eu comecei a entender que dinheiro se faz. Por isso o Pix. O Pix está associado com liberdade, com prosperidade, com abundância, com a capacidade que eu tenho e que você também tem de investir em você. Mas foi aos 42 anos, quase chegando aos 43, provavelmente numa época como essa de fim de ano, que eu comecei a sentir uma vontade de encontrar paz. E eu batalhei, mergulhei, bati cabeça, tropecei, caí e me levantei durante esses últimos 2, 3 anos, desde que eu coloquei essa palavra como prioridade na minha busca e na minha meta. As pessoas, inclusive, diziam assim, isso não combina com você, Chay. O que me ofendia. Porque as pessoas, quando olham pra gente, que a gente faz, que a gente tem uma energia alta, que a gente está sempre muito disposta, disponível, porque provavelmente você é uma mulher muito disposta e disponível, as pessoas, quando a gente olha e diz para elas que a gente está buscando paz, as pessoas desconfiam ou debocham. Eu passei por isso. Mas eu não desisti de me posicionar e de me comunicar de que eu buscava paz. Quando eu contratava uma mentoria, inclusive, eu dizia assim, eu quero paz. Os mentores, as mentoras riam da minha cara. Diziam assim, paz para você? O que é paz para você? Eu dizia, paz é organização. Paz, eu me senti plena no equilíbrio. Eu falava muito a palavra equilíbrio, inclusive. Paz é eu poder fazer as coisas que eu gosto. Paz é eu poder não trabalhar tanto. Eu não tinha encontrado ainda essa fórmula, esse método, que hoje é o meu método Paz e Pix.
O meu método é paz, Pix e palco em uma pausa estratégica. Esses 3 P's fazem parte do meu método hoje, que eu ensino centenas de mulheres a encontrar a inteligência emocional, essa paz, essa gestão dos recursos dos quais ela já tem. Ela já tem energia, ela já tem conhecimento, ela já tem pessoas especiais na sua vida, ela já tem, inclusive, o seu próprio tempo e como ela faz a gestão desse tempo. Quando eu falo em paz, é um momento em que a gente faz essa organização das coisas pelas quais eu já tenho. E ninguém entendia isso. A minha busca pela paz, ela ardia, ela vinha de dentro para fora. Talvez você não assuma, porque parece que é feio dizer que a gente quer paz. Parece que é feio a gente dizer que não quer mais. Parece que é contra a tal da ambição. Eu sou muito ligada ao que é generoso, ao que é próspero. Eu entendo que pessoas que gostam daquilo que fazem e que gostam de outras pessoas, quanto mais dinheiro elas tiverem, mais abundantes elas forem em todas as áreas da vida, mais elas vão transbordar. Então, por isso que a meta de ter paz, ela não vem sozinha. Ela vem junto com a outra palavrinha que é Pix. Paz e Pix tornou-se, inclusive, uma expressão que está sendo multiplicada por aí. É uma expressão que já tem meme, uma expressão que realmente pegou. E ela foi construída por meio desse desejo ardente aqui dentro, de fazer com que eu me sentisse em paz com aquilo que eu transbordo, com aquilo que eu faço, e também gerasse valor para as pessoas e valor para a minha equipe, para a minha empresa e para a minha família. E é isso que eu quero para você em 2024. E é com base nessa meta, paz e Pix. Talvez você pode pegar nesse momento um papel, se você quiser, ou depois, e fazer um risco no meio e colocar paz e Pix. Tudo que você pode, ou que representa a paz para você, e tudo que representa a capacidade, a possibilidade de você transformar aquilo que você já tem, como seu conhecimento, seus talentos, suas potencialidades, em mais dinheiro, em mais prosperidade. E é por isso que eu chamo você para uma pausa merecida, porque nessa época, nessa era em que a gente vive uma inteligência artificial tomando conta da gente, tomando conta do nosso universo. E agora, meu Deus, se eu com 40 anos estava com medo de mudar, imagina agora com 45, 46, eu tenho que aprender esse tal de chat GPT. Eu tenho que aprender a falar com o robô. Sim, a gente tem que aprender. E quando a gente começa a aprender, é bem gostoso. Talvez você ainda não tenha aprendido ou se permitido a surfar. Eu gosto de falar surfar na onda do digital. Surfar de fazer stories, de fazer live, de fazer palestra online. Cara, eu tô aqui olhando para você. Eu tô aqui hoje atingindo muito mais pessoas do que se eu estivesse num evento presencial. Hoje eu tô construindo um conteúdo junto com você, sem script, sem decorar nada, deixando fluir, entrando num flow, porque pausa não é luxo, pausa é flow, é conexão. Eu me concentro, eu oro, eu faço todo um bastidor aqui para acontecer. Só acontece porque eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado, inclusive meu marido que fica nervoso, bota o microfone do lado, bota o microfone do outro. Só acontece porque a gente está aqui junto. Só acontece porque existe esse movimento das guerreiras. Mas talvez você mesmo esteja aí, meu Deus, eu ainda nem comecei a fazer live, não gravei nenhum podcast ainda. Eu tenho tenho dificuldades em lidar com o próprio Instagram, que é a maior rede social desse país, né? Para nós ainda é. E já veio esse tal de inteligência artificial? Veio. Mas eu não vou falar de inteligência artificial nessa palestra. Eu trouxe a imagem, inclusive, de uma máquina, de uma mulher máquina, para lembrar você que você não é uma máquina. Eu não sou uma máquina. A gente precisa entender que, apesar de muitas vezes nós termos uma inimiga poderosa dentro da gente, que se chama controladora, querer fazer e controlar tudo que está em nosso entorno, faz com que os outros se diminuam, faz com que os outros vão se minguando. Acabou de alguém chegar aqui para mim e perguntar, Chay, acho que era bom você definir quem que vai responder o chat. Se defina você. Tome para você, tome a decisão.
Esse tipo de atitude a gente constrói com o tempo, mas a gente só constrói quando a gente consegue entender que dizer sim para um tempo novo para você vai fazer toda a diferença. Eu gosto de compartilhar a tela quando eu faço palestra e eu vou começar agora a compartilhar algumas telas com você. A primeira tela é aquilo que vai fazer com que a gente se mova a partir de agora. A minha pergunta é a principal pergunta para que você também crie o seu próprio movimento. Qual é a tua indignação? O que hoje te indigna? O que hoje mexe com você? O que hoje faz com que você levante da cadeira e queira discutir o assunto? Ou queira mudar essa situação que está em torno de você? Não é algo mundial, não é nada político, não é nada da paz mundial, não é esse tipo de indignação que eu estou falando. Tudo isso nos indigna muito. Mas eu estou falando de uma indignação que está muito mais perto e possível de você se apropriar para gerar um movimento de você para o mundo e não do mundo para você. Essa indignação, ela precisa entender que nós, mulheres, somos pessoas que, por muito tempo e por muitos outros movimentos, a gente vem sacrificando algumas coisas especiais na nossa vida. Por que você acha que eu quis paz? Por que você acha que, às vezes, numa hora dessas, você está aqui parada nessa live tentando entender se em algum momento eu vou te dar elementos e ferramentas para que você saia desse buraco de trabalhar e nunca sobrar dinheiro no final do ano? Quantas vezes nessa época de Black November ou de pré-natal, você promete que ano que vem eu vou estar bem, eu vou estar com dinheiro para já comprar todos os presentes de Natal na Black Friday, ou para não me preocupar, ou para decorar minha casa como eu gostaria? Eu já passei por isso. Então, se você está aqui nessa live, muito provavelmente você vem sacrificando alguma dessas coisas. Ou o teu trabalho, que é trabalhar demais sem ter o retorno merecido, e não é merecido porque você é uma pessoa boa, é um retorno merecido porque você é uma pessoa inteligente. E quando a gente trabalha demais e não usa a nossa estratégia, a nossa inteligência, e não é só inteligência emocional não, é inteligência de mulher inteligente que somos, você acaba trabalhando demais, se entregando demais e sobrando pouco aqui no seu bolso. Sobrando pouco numa época em que você gostaria de estar descansando ou se preparando para descansar. Eu estou me preparando para descansar. Eu estou me preparando para celebrar um ano de muito trabalho, mas de um trabalho muito inteligente e que fez a diferença na vida de muitas pessoas e que com certeza também fez diferença na minha vida e na vida da minha família. Por que você acha que muitas vezes nós buscamos paz? Por que você acha que muitas vezes eu escuto de algumas das minhas mentoradas, mulheres que fazem mentoria comigo, Chay, eu estava em dúvida porque eu já fiz tanta coisa. Eu já estou fazendo muita coisa, eu estou fazendo uma pós-graduação, eu estou fazendo um curso ali, eu contratei uma consultoria ali. Por quê? Porque nós viemos há muito tempo sacrificando principalmente a nossa saúde, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde financeira, a saúde física. Teu corpo está gritando. O meu corpo às vezes grita. E a saúde espiritual. A gente vem sacrificando a nossa saúde. Assim como a gente vem sacrificando os nossos sonhos. Nesse exato momento, talvez a tua indignação esteja relacionada ao teu sonho. Eu tenho uma grande indignação. Meu sonho é ser uma grande escritora. Uma das coisas que mais me motivou, que vocês não vão conseguir ver, eu estou no meu escritório hoje, mas eu tenho 2 quadros de Guerreiras, o livro Guerreiras como mais vendido do Brasil. Ele foi em 2022 e 2023 na lista dos mais vendidos da Publish News. Mas eu não posso ficar no Guerreiras, ou no Poder dos Arquétipos, ou no Coaching, é o seu Mindset do Sucesso. Eu quero ser uma escritora que escreve muito e muitas vezes. E hoje eu tenho uma indignação. Por que eu venho adiando os meus sonhos? Eu tenho um contrato com a editora Gente para produzir um novo livro imediatamente.
E eu venho procrastinando isso. Vinha, né? Até poucos dias atrás, quando eu realmente caiu a minha ficha. Quando eu percebi que quando eu busco paz, pix, palco, eu preciso de uma pausa para parar e desenhar. A minha grande vontade, inclusive, nesse momento, eu queria encontrar uma Chay Carione na minha vida, que me colocasse sentada por 2 dias numa imersão, onde eu não precisasse falar com ninguém, inclusive, onde eu pegasse o meu mapa, um mapa da vida pessoal, e desenhasse o meu ano novo com saúde, olhando inclusive para essas 5 saúdes, e que eu pegasse o meu mapa, que é o mapa da guerreira profissional, e colocasse ali naquelas 12 etapas a estrutura do meu novo livro. Eu gostaria de viver o que eu vou proporcionar para 100 mulheres daqui a uma semana. Eu realmente gostaria de viver isso. Eu gostaria de trocar em algum momento de lugar com vocês, se isso fosse possível. Talvez eu pense em alguma forma de fazer isso em 2024. Coloco vocês no palco e eu fico sentada lá como uma guerreira ouvinte, participante. Eu tenho certeza que eu vou me divertir muito e eu vou sair de lá com algum livro desenhado para só construir o conteúdo. A gente vem, sabe o que fazendo? Sacrificando a nossa intuição. E por ver centenas de mulheres que sacrificam a sua saúde, os seus sonhos e a sua intuição. Mulheres que estão presas numa energia masculina, mulheres que estão controlando os seus negócios, os seus projetos, as suas casas o tempo todo, controlando, mandando, conseguindo dizer que todo mundo está errado, que ninguém me ajuda e que não tenho tempo para mim mesma. Eu sou você em muitos momentos, eu sou essa mulher em muitos momentos. Só que hoje eu já tenho uma consciência de que quando isso está acontecendo, eu consigo pausar, me resgatar, me reconectar, usar de algumas ferramentas e alguns recursos que eu tenho, e eu vou dividir com vocês hoje 12 recursos. 12 recursos. Se vocês aplicarem 3 dos 12 recursos que eu vou dividir com vocês hoje sobre essa fórmula mágica que todo mundo busca, para que a gente saia dessa distração, desse sacrifício em nome, muitas vezes, de uma produtividade, de um aceleramento, de uma aceleração que não é nossa, eu tenho certeza que você já vai fechar o ano com um pouco mais de paz e talvez com mais Pix. Combinado? Como é que a gente está por aí? Está todo mundo interagindo? Está todo mundo bem? Vocês têm que me lembrar se eu tenho que falar de alguma interação no meio do caminho, porque eu já não me lembro mais. Agora eu deixei o flow tomar conta da minha pessoa e eu vou deixar fluir, pode ser? Então, se tiver que escrever alguma coisa no chat, minhas meninas maravilhosas, minhas guardiãs, vocês escrevam, porque eu já não me lembro mais nada do que eu combinei com vocês. Eu vou deixar a vida fluir aqui. Bora lá. Essa foto é uma foto bem marcante para mim. É uma foto em que está dividindo a tela, né? Dá para dividir a tela ali, dá para colocar inclusive a tela inteira para o pessoal ver essa foto e esse texto bonito, porque aqui eu falo que é muito possível a gente resgatar os nossos valores e curar o nosso feminino, porque é uma forma da gente reaprender a ter o quê? Ter mais flexibilidade, ter mais sensibilidade para encontrar esse tal de flow que eu estou vivendo hoje, para a gente ouvir a nossa intuição, para a gente, de certa forma, dançar com o nosso medo de estarmos errada. O tempo todo a gente se corrige, a gente se trava, a gente impede um novo voo com medo de estar errada. A gente não toma decisão com medo de estar errada. Se você conseguir olhar para o teu feminino, para a mulher que existe dentro de você, e eu não estou falando de sexualidade ou de vida sexual, eu estou falando da nossa essência, onde nós temos uma energia feminina, uma energia masculina muito forte. Essa é a foto de um final de uma imersão, da imersão 6, se não me engano, que foi em abril, que eu tive a presença de pessoas muito especiais na plateia, e que no final eu entrei em catarse. No final eu realmente vi o quanto tinha sido uma luta muito grande para chegar até ali, e o quanto tinha sido poderoso entregar e chegar no final de algo muito desafiador para mim. Foi uma imersão muito forte,
E desde então eu aprendi com isso e mudei. Desde a imersão 7 e a próxima, que é a imersão 8, eu mudei a vibe, a pegada da imersão e deixei ela mais prática, deixei ela ainda mais leve, deixei ela ainda mais segura e ainda mais divertida. Porque na imersão 6, ela foi uma imersão mais emocional. E eu soube e senti que isso bateu em mim. E se bateu em mim, bateu em muitas mulheres também. Esse é um lugar de despertar do nosso poder. Mas como a louca que eu sou, eu acredito que pode ser um despertar leve, pode ser um despertar divertido e principalmente um despertar seguro. E é por isso que eu agradeço aqui o meu marido que foi lá correndo e me deu um abraço e me segurou, porque a gente aceita que somos vulneráveis, que precisamos do apoio das pessoas mais fortes, das pessoas que estão ali dispostas, mesmo não entendendo o que está acontecendo, foi lá e me deu o suporte que eu precisava. Isso eu também mostro para vocês como é possível fazer, porque eu sei que em muitos casos você ainda não voou, porque as escolhas que você fez em relação às pessoas que estão com você, elas te impactam de forma negativa. E você escolheu a sua família, você escolheu o seu marido, você escolheu a sua esposa, você escolheu as pessoas incríveis que estão com você. Mas muitas vezes você não aprendeu a se comunicar ou a melhorar o seu relacionamento com essas pessoas. Curar o nosso feminino é também salvar os nossos heróis. E quando a gente consegue parar de competir e se unir, contribuir e voar, todo mundo voa. Todo mundo voa junto, todo mundo voa alto, de forma leve e de forma parceira, cúmplice de verdade. Isso é bem possível. Até porque eu acredito demais que nós somos a geração que veio para quebrar esse ciclo do inconsciente. Nós somos a geração que veio para lutar um pouco mais. Não adianta me dizer, ai, guerreira, ai, nós não somos mais guerreira. Aonde? Onde que a gente não é guerreira? Onde? Nessa situação toda de nunca na vida a gente teve tanta mudança, tanto impacto no mundo, no nosso olho, no nosso olhar, tão rápido quanto a gente tem nessa geração. Nunca tudo mudou tão rápido e muda tão rápido. Como que a gente não é guerreira? Como que a gente não está aqui lutando? Agora a gente pode escolher as nossas lutas. Essa coisa de lutar a mesma luta dos outros ou daqueles que já passaram e já lutaram por nós, aí eu concordo. A gente honra quem já veio antes de nós e quem já fez já batalhou e já lutou algumas lutas muito fortes para que nós estivéssemos aqui hoje. Mas nós também temos a nossa luta. E uma delas é quebrar esse ciclo. É quebrar o ciclo do inconsciente. É quebrar o ciclo de que eu repito alguns padrões negativos da minha vida e da minha família. É olhar para a gente de uma forma integral. Eu sou inteira, com todos os pedacinhos que eu já somei ou que eu venho somando. Eu sou e estou inteira. E isso é uma propriedade muito forte. Por isso que eu falo demais, tome posse. Tomar posse de algo que é proprietário seu. Não é fácil, mas é simples. É muito mais simples do que você pode imaginar. E esse é um convite para a gente entrar agora nos 12 P's do sim. Do sim para si mesma, do sim para uma pausa estratégica, do sim para mudar esse ciclo vicioso que você todo ano entra. Nesse looping da comparação, de comparar com o outro, ou de se comparar consigo mesma. O ano passado eu estava em tal lugar, o ano passado não sei o quê. Não. 12 P's de um sim. O meu movimento, o movimento das guerreiras que dizem sim, é um movimento de sim. É um movimento de otimismo, é um movimento de fé, é um movimento de movimento. É um movimento que movimenta você. É um movimento intenso, não é um movimento de equilíbrio, é um movimento de intensidade, para você ser intensa em cada sim que você disser.
É um movimento de luta e de batalhas pelas quais você escolhe. É um movimento de mulheres crescidas, mulheres adultas, mulheres que escolhem sair do papel de vítima e se tornam protagonistas. Eu falo, inclusive, que é um GPS, né? De guerreira para protagonista. Você é a protagonista da sua história se você disser sim. Bora para esses 12 sims, esses 12 P's, quer dizer, para a gente chegar no sim. O primeiro, você já deve desconfiar, que é a própria pausa pela pausa. O que é a pausa, né? Essa pausa não é desistir. Essa pausa é a dificuldade que você tem, assim como eu também tenho. Tinha mais, agora não tenho mais tanto. Mas é a dificuldade de parar. Quem aqui se sente culpada quando fica um tempinho que seja pequeno sem fazer nada? Ontem foi feriado, para quem está ao vivo, né? Depois a gente não sabe se a gente vai fazer um material dessa palestra, mas para você que está assistindo ao vivo aqui comigo, ontem foi feriado nacional. Eu tinha compromissos, como uma boa empreendedora que sou, em véspera de evento. Tinha compromissos, saí cedo, fui em supermercado, fiz o que tinha que fazer, cheguei em casa, lavei louça, gritei com os meus filhos, fiz o que tinha que fazer também. Quando viram 2h da tarde, 2h30, eu decidi dar uma descansada e deitar para ver uma série com meu filho pequeno, o Filipinho. A gente vê o Sheldon. E aí, estava chovendo, estava friozinho, eu comecei a ver o Sheldon com o Filipinho, e foi me dando um sono. E eu, na hora, acendeu uma lâmpada aqui, ó, culpa, você tem que gravar vídeo, você tem que gravar roteiro, você tem que fazer stories, você tem que desenhar não sei o quê, você tem que estudar a palestra de amanhã. E eu pensei, o quê? Eu, Chay Carione, que falo de pausa, inclusive é o meu primeiro P do sim. Sabe o que eu fiz? Dormi. Eu pausei mesmo, literalmente, ontem, e dormi das 13h30 da tarde até umas 5, 5h30. Depois eu acordei, reagi, foi muito bom. Fiz até uma live ontem à noite, que está no Instagram. Mas essa pausa, ela traz um sentir de como eu lido com a culpa de pausar. Como que eu lido com esse movimento, muitas vezes, de fugir da minha bolha do meu dia a dia, sem ser uma coisa tão extraordinária como umas férias, como algo tão planejado, mas uma pausa. E isso é muito importante para você. Essa culpa e a intenção de por que você vem se culpando. Se a gente conseguir andar aqui, nesses 12 sims, talvez depois no final você vai me dizer qual que te impactou mais. Pode ser? O segundo P é a tal da paz, que eu já fiz uma boa de uma introdução. Não posso me perder muito no tempo, né? Eu fico falando um monte pra caramba, tô 8h10. Tá, já tenho que acelerar, porque também não dá para ter uma palestra de 2 horas, que senão ninguém me aguenta. Então vamos para a paz aqui. A paz, eu já falei bastante de paz. Convido, inclusive, vocês a descreverem, a descarregarem da mente de vocês num bloco de notas, num papel, onde for, o que traz paz para você todos os dias. Como que você se sente em paz? Eu gosto de várias coisas que me trazem paz. Eu chamo, inclusive, que paz é uma pausa organizada. É você se organizar, é você se sentir desfilando no teu dia a dia, leve. Então, fazer as pazes com a tua alma, com os teus melhores relacionamentos. Não existe paz se você está em guerra com as pessoas que você ama, especialmente com aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que é o teu amor, teu marido ou a tua esposa. Não existe paz se você não estiver em paz com o seu amor. Esse aqui é um convite para você pensar sobre isso e talvez ainda hoje chegar em casa, ou se já está em casa depois da live, e beijar na boca bem feliz da vida. Já fica aqui o recado, marido, nós vamos ter que beijar na boca depois, porque a gente está em paz, a gente tem que aproveitar isso. E pensando, né, em boca, em beijar, em relacionamento, eu sou apaixonada por gente. Eu falo sempre nas minhas palestras que gente que gosta de gente vai para frente. Não tem como você crescer, como você fazer e gerar impacto no mundo se você estiver sozinha.
empreender, para quem é empreendedor, aliás, era bom todo mundo responder aqui no chat, com o que você trabalha? Conta para mim, qual que é o teu trabalho hoje, ou talvez, estou em transição de carreira, sou bancária e quero ser mentora, ou sou arquiteta e estou abrindo uma loja, ou sou, sei lá, dentista e virei professora. Você pode contar o que você faz hoje no chat, porque é bem importante a gente saber, até para te dar alguma resposta depois especial, se você precisar. Mas lembra comigo, não existe possibilidade de você crescer na vida sem pessoas perto de você. As pessoas fazem total diferença. Aqui é uma pausa para você entender que a vida e a tua jornada, ela não precisa ser solitária. Geralmente a gente se sente sozinha, nós mulheres especialmente. Nós gostamos de nos reunir ou quando a gente quer só se divertir e desopilar, ou quando a gente está muito mal e precisa de ajuda. Mas quando a gente está naquele meio termo, quando a gente está performando, produzindo, tendo ideias, vendendo, será que não faz sentido a gente estar junto de outras pessoas para ouvir, para se comunicar, para trocar, para aprender e para ensinar? Eu falo que pertencimento, ele precisa ter duas funções básicas. Aqui vale até como uma aula. O movimento só existe se existe o sentir de pertencer a esse movimento. Mas um pertencimento, ele só tem seu valor se você contribuir para aquele grupo e se você se beneficiar daquele grupo. Então, eu pertenço a uma família, eu contribuo com essa família e eu me beneficio de pertencer a essa família. Eu pertenço a um grupo de amigas, eu contribuo e eu me beneficio. Eu pertenço a uma tribo que gosta dos mesmos assuntos. Por exemplo, tem uma amiga que pertence a um grupo de criadores de Border Collie. É isso o nome daquele cachorro? A Chanel chama assim, né? Ela pertence a um grupo exclusivo, super nichado desse cachorro. Ela contribui e ela se beneficia. Tudo isso é possível quando a gente se comunica com as pessoas. No movimento das guerreiras, elas trazem para nós como feedback que o maior ganho é a sensação de pertencimento. Porque, com certeza, eu como líder desse movimento, eu prezo o quanto cada uma pode contribuir entre elas e o quanto cada uma pode se beneficiar, aprender, crescer, ter novas clientes, novas amigas, de pertencer a esse grupo. Quais são os grupos pelos quais hoje você pertence? Faz um exercício depois que você sair daqui, dá uma olhada nos teus grupos do WhatsApp. Tem um monte de grupo que talvez você apenas pertença. Faça parte, sem contribuir e sem se beneficiar. Ou contribuindo muito e se beneficiando pouco. Ou se beneficiando muito e não contribuindo nada. Aqui vale a pena a gente buscar esse equilíbrio nas relações com as pessoas, ok? Para que a gente consiga fazer a melhor gestão das possibilidades. Esse quarto P, que são as possibilidades estão à mesa. Oportunidades tem de monte. E muitas vezes a gente não sabe nem o que escolher e o que fazer com essas oportunidades. Agora, possibilidades é estratégia. Eu adoro essa palavra, tanto que a editora me pediu algo relacionado à estratégia, algo que eu fuja um pouco da autoajuda, algo que eu fuja um pouco de só falar com mulheres, algo que eu fale e toque o coração, que fale de coragem, mas que fale de estratégia. Eu realmente me considero uma pessoa que ao longo desses meus 25 anos de carreira, onde eu já comecei como vendedora, depois eu fui trabalhei em administração, né, com administradora de consórcio, vendedora de carro, depois fui trabalhar num banco, onde eu fiquei 14 anos dentro de um banco, mas antes disso eu já estava trabalhando 5, 6, 7 anos, já fui empreendedora antes disso. Então, essa minha carreira, essa minha vida profissional, entregando
todo esse movimento de lidar com pessoas, de pensar estrategicamente, de aprender, aplicar, testar e compartilhar, fazem com que eu hoje tenha uma bagagem estratégica. E é um assunto que, é um tema, né? Um assunto que eu realmente brilha meu olho, porque numa conversa com pessoas, a gente consegue juntar esses recursos e melhorar todas as nossas estratégias. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é estratégia para você? Eu quero simplificar isso. É quando você consegue parar, pausar e olhar de cima. Sai do micro, sai do probleminha, sai do detalhe. Faz um zoom out. Vem aqui para cima, como se você fosse um drone. Se imagina como um drone? Vem aqui para cima e enxerga de cima todas as pecinhas do teu quebra-cabeças. Às vezes tem uma peça perdida lá longe e que pode se encaixar aqui. Às vezes essas peças são chamadas de conhecimento, de experiência, de cliente, de sistema, de produto, de serviço, de solução, de dinheiro, de tempo, de energia. São várias peças que muitas vezes estão aqui, ó, na sua mão, na sua mesa, mas estão desparceradas, estão desconectadas. E você precisa fazer a gestão dessas oportunidades, desses recursos, dessas pecinhas. A gente só consegue fazer isso se a gente olhar o desenho de cima, se a gente entender, enxergar, procurar enxergar e ter a visão daquilo que a gente pode chegar, daquilo que a gente pode desenhar. Por isso que eu gosto muito do mapa. Eu tenho uma cliente que é maravilhosa, é uma mulher que realmente faz muita diferença na vida de outras mulheres e de grandes empresas, e que ela faz mentoria comigo. Ela me disse assim: Chay, eu acho que esse já é o 5º mapa que eu faço com você. Porque ela já foi numa imersão, então na imersão ela já fez 2 mapas, depois ela já fez um mapa no meu Mastermind, depois ela fez um mapa num outro workshop que a gente tem, que é um mapa de posicionamento. Ela já fez uns 4 ou 5 mapas mesmo comigo. Por que eu gosto tanto de um mapa? Para que a gente consiga olhar numa única tela, num único papel, uma visão macro de tudo aquilo que está misturadinho, separadinho aqui nessa mente criativa que a gente tem, aqui nessa bagunça criativa que a gente tem. E dá uma paz tão grande quando a gente consegue organizar, quando a gente consegue colocar prioridade, quando a gente consegue colocar as coisas nos lugares. Então, desenhar metas, desenhar planos e olhar para situações novas traz muita paz e, vou te dizer, traz mais Pix. A meta Paz e Pix, ela precisa desse olhar especial para as possibilidades. Experimentar o novo. Recentemente, faz uma semana, nós tivemos a felicidade de encontrar uma pessoa que desenhou para nós, nos presenteou, inclusive, com uma versão da Chay, da inteligência artificial. Então, hoje, você pesquisar, a gente tem o Chay IA, é o GPT IA, onde você vai direto lá e pergunta para a Chay o que a Chay pensa sobre tal coisa. Ou faz uma pergunta normal, tipo, quais seriam os principais passos para que eu tivesse uma transição de carreira bem-sucedida? O que eu devo fazer para me tornar uma mentora de sucesso? Quem vai te responder é a Chay IA. Isso já existe, e existe há uma semana, e funciona muito bem. Sabe por que funciona? Porque a gente testou. A gente testou ao vivo com um grupo de pessoas, e a gente fez a mesma pergunta para a Chay IA e para o ChatGPT. E aí o ChatGPT te respondeu de um jeito, e aí quando a Chay IA respondeu, a gente se olhou e disse assim, ó, realmente é você respondendo. São as minhas palavras, e tudo foi construído com base em todas as publicações que eu tenho, de revista, de artigos, de livros, de redes sociais, de vídeos, dos livros. Tudo isso foi montado, e me engasguei. Tudo isso foi montado com base naquilo que já está disponível para você, só que de forma organizada, ou seja, a gestão das possibilidades.
Tem uma coisa que eu tinha pensado que eu não ia reclamar, porque eu não estou ao vivo num tablado, numa palestra, que é onde eu sempre reclamo. Mas é impossível não fazer isso aqui agora. O ar-condicionado está muito na minha cara. Ele pode estar aqui, mas está muito na minha cara, está secando a minha voz por causa do ar. Voltamos às possibilidades e vamos para o quinto P do sim. Posicionamento. Aí, Brasil, eu paro tudo e vou te dizer uma coisa. Se você não se posicionar, se você não entender que é sobre você, para depois o outro reconhecer e te valorizar, a culpa não é do outro. A responsabilidade é sua. Eu escuto muito as pessoas dizendo assim, o meu cliente não me valoriza, não valoriza o meu serviço. E eu respondo assim, o teu cliente não percebe valor em você ou no teu serviço. Não é o teu cliente que não te valoriza. Não é o teu cliente que te explora. Não é o teu cliente que pede mais e mais e mais e mais de você e não pede nem licença às vezes. É você que não se comunica. É você que não se posiciona. Aqui eu trouxe, eu acredito que, assim, ó, uma das coisas mais impactantes sobre posicionamento é antes e depois. Todo mundo aqui tem um antes e depois. E se não tem um antes e depois, você precisa me procurar. Diz assim, Chay, eu quero um antes e depois na minha vida. Pode falar, porque se eu poderia ser a mentora do antes e depois. Então, se você quer um antes e depois, power na sua vida, pode escrever no chat, porque eu não vou nem te levar para a imersão, eu vou te levar direto para a minha mentoria. Direto para a minha mentoria, eu tenho um grupo que vai começar no início do ano de 2024. Se você quer viver um antes e depois verdadeiro na tua vida, pode chamar as meninas aqui, que eu já sei como é que isso vai acontecer, porque eu sou a mentora do antes e depois. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Posicionamento é como você é lembrada na mente e no coração das pessoas. É o espaço que você ocupa na mente e no coração das pessoas. Posicionamento é quando alguém vai reverenciar você. Olha, fala com a Chay, fala com o Augusto. Por exemplo, Augusto, a pessoa quer subir o Everest. Eu ia dizer gordo, mas não vou dizer. É uma pessoa que já foi assim, ó, sedentária, sem bons hábitos alimentares, a vida toda. Mas em um ano se organizou e subiu o Everest. É um posicionamento que ele assumiu. Se algum amigo dele falar assim, eu estava pensando em subir no Everest, tem que falar com o Augusto. É o leigo que subiu o Everest. Então, qual que é o teu posicionamento? Como que você é lembrado hoje? Até ele subir o Everest, talvez esse núcleo falava que ele era o marido da Chay. Ele já foi em alguns eventos dos amigos dele, que as mães, as sogras, as mulheres me conhecem. E aí, uma vez ele chegou num churrasco e disse assim, cheguei lá, a mãe da fulana disse, esse aqui é o marido da Chay. Hoje ele não é o marido da Chay. Hoje ele é o cara que subiu o Everest. Se ele chega nesse mesmo churrasco, com a mesma mãe da minha amiga, vai chegar para ele e vai perguntar como foi que você conseguiu subir o Everest. E isso vai fazer total diferença. O seu posicionamento faz total diferença. Mas a gente só consegue se posicionar se a gente escuta o outro, para depois escutar e comunicar melhor. Eu quero contar para vocês sobre essas duas fotos, porque nada aqui é por acaso. Essa primeira foto aqui é uma Chay em 2015, talvez, 2016, acho que foi. Foi a primeira imersão presencial pela qual eu participei depois de ter o Filipinho, ou depois de ter saído do banco, porque quando o Felipe nasceu, hoje tem 9 anos, foi quando eu fiz efetivamente o meu desligamento do Itaú Unibanco. E foi quando eu comecei a empreender livremente, não só, né, um pouco lá e um pouco aqui. E eu já tinha começado a empreender, já tinha começado a fazer coisas, já estava com o meu escritório, tinha uma cliente, outra, e aí surgiu a oportunidade de ir para uma imersão presencial na minha área, na área de coach, na área de desenvolvimento pessoal. Né? Não era nada assim, gestão,
não era nada estratégico, era desenvolvimento pessoal, exatamente como eu faço hoje da Imersão Guerreiras. A Imersão Guerreiras é uma imersão de desenvolvimento pessoal. Depois, se você quiser aprofundar no teu profissional, se tornar uma mentora, aí você vai para a minha mentoria. E eu alinho muito bem isso. A Imersão Guerreiras é um movimento que te desperta para o teu poder pessoal. Foi exatamente assim que foi em 2016. Eu fui para essa imersão, só que a diferença é que lá tinha 2.000 pessoas. A minha ainda, você ainda tem 100 pessoas. Então lá a pessoa que era o mentor dessa imersão nem me viu, nem sabe quem eu sou. Uma pena para ele, né? Porque hoje a gente já podia estar fazendo parceria, mas enfim, hoje eu sei quem você é. Então, quando os teus mentores crescem e você está perto dos teus mentores, você cresce com eles. Fica essa dica aqui. E lá eu me emocionei. E eu me emocionei com as palestras, eu me emocionei com o conteúdo, eu percebi o quanto eu tinha um lugar reservado para mim num palco no futuro. Eu sabia que eu nunca tinha sentido vontade de estar palestrando ou de estar num palco, fazendo inclusive uma imersão, mas eu percebi naquele dia uma sementinha sendo plantada e pensando assim, eu também posso fazer algo assim. E a gente ainda vai fazer algo daquele nível, tenho certeza disso, eu já enxergo isso perfeitamente. E eu acredito, inclusive, que você também se sente assim. Algo que me motivou muito lá foi que eu via que o que as pessoas estavam falando no palco não era nada demais, não era nada além. Que eu sabia muita coisa que estavam falando lá, mas eu me emocionei verdadeiramente aqui, porque eu estava me dando um momento meu. Eu tinha uma criança pequena, eu me senti culpada de ter saído um fim de semana inteiro, de estar longe da minha família, eu me senti com medo de me arrepender, de ter investido um dinheiro alto e talvez não valesse a pena, mas tem uma coisa que eu sempre faço valer a pena. Se eu saio da minha casa, se eu me proponho a aprender algo novo, eu faço valer a pena, e valeu muito a pena. Tanto que eu estava me achando linda ali com aquela echarpe maravilhosa de seda, enfim, que eu tinha ganho da minha cunhada, mas aqui, do outro lado, quando eu estou realmente em paz, radiante, usando as pérolas da minha avó, honrando o meu feminino, toda de branco, quando eu estou toda de branco, eu realmente me sinto em paz e plena. É realmente uma roupa que me toca a alma. Eu realmente mostro o meu posicionamento de liberdade, de sucesso, de mulher que continua em construção. E é essa mulher que eu quero que você se sinta. A mulher que está em construção. Mas você precisa entender que precisa começar, que precisa continuar. E a mudança vem muito rápido. Para mim, a mudança não veio tão rápido. Para mim, a mudança levou anos. Para as minhas guerreiras, leva meses. E eu vou te dizer mais, leva 3 meses, 90 dias. Esse é o tempo que eu faço com que a mulher que diz sim para o meu movimento tenha um verdadeiro antes e depois. Eu falo isso, mas hoje eu não vou mostrar os outros antes e depois, porque a gente não tem tanto tempo para isso. Agora vem o 6º P do sim. Prioridade. É uma palavra no singular. Não tem plural. Ai, Chay, eu estou dando foco nas minhas prioridades. Está errando 2 vezes. Porque primeiro que foco é foco. Prioridades é múltiplo. Então não dá. Foco e prioridade. Eu não gosto da palavra foco, mas eu posso te dizer que uma pausa estratégica é um convite para te ensinar a fazer escolhas difíceis. Aqui talvez seja mais sobre você dizer não. O que você precisa deixar aí, desapegar, entender que não é mais para você. As minhas prioridades, não existe isso. Existe a prioridade. E eu vou te dizer que a prioridade deve ser você. Porque se você cair, se você ficar doente, se você não se cuidar, se você não se amar, se você não crescer, todo o resto não vale a pena. É uma avalanche. Vai todo mundo junto. A sua prioridade é você. Ponto. É um tempo para você, é uma pausa para você, é o teu sonho, é a tua saúde. A tua prioridade não é a tua família. Isso é a pior desculpa que você pode dar para si mesma e para os outros. A tua prioridade
não são os teus clientes. Vai atender os teus clientes doentes. Vai atender os teus clientes sem paixão, sem organização, sem compromisso com a solução de verdade. A prioridade não são os outros. A prioridade não é o teu projeto. A prioridade é você. Eu tenho um projeto prioritário agora para 2024, para essa virada de ano, que é o livro. Mas a prioridade não é o livro. A prioridade é a Chay. Se a Chay não estiver bem, se a Chay não encontrar o seu momento de flow, a sua zona de genialidade, não existe livro. Ok? Então, a prioridade, esse sexto ponto, que está na metade, é muito importante. Isso só é possível se você encontrar o seu porquê. Esse porquê é a pausa no centro. Porque a gente fica tendo várias prioridades, porque a gente não para olhar esse porquê, as razões de ser, de fazer, a grande razão de você parar de fazer algumas coisas. A grande razão de você abrir mão, muitas vezes, do status, de um poder conquistado, de um ego, para você se conectar com a alma. Ainda com saúde, ainda com paixão, ainda com brilho, ainda com motivação, com automotivação. Porque muita gente encontra o seu porquê quando já caiu. Não deixe esse momento chegar. Toma posse do teu porquê. Procura o teu propósito. Entenda sobre isso. Um novo tempo, é por isso que a imersão 8 fala de um novo tempo. Um novo tempo, com paz, piques e palco, é também um sim para essa pausa estratégica. É também uma forma de você se conectar com o teu propósito. É também uma forma de você entender o quanto é possível você resgatar o teu propósito, a tua verdadeira intenção de tudo que você pode fazer. E aí sim faz sentido a gente falar, sabe do quê? De Pix. O Pix é o P da prosperidade. Eu chamo de Pix, né? Por causa do Paz e Pix. Tomara que o Pix continue existindo, senão eu vou ter que mudar o meu método. Mas agora ficou calor aqui dentro, Jesus Maria José. Sempre assim, né? Quem já viu palestra minha aqui? Responde. Vamos falar em Pix da prosperidade, vamos fazer um sorteio? Vou mostrar o que eu vou sortear. Ó, eu vou sortear um kit, bota lá no geral, amor. Pausa para crescer aqui. Eu vou sortear, não sei como é que a gente vai sortear. Botou? Isso. Vou sortear o kit das guerreiras completo hoje. Tem a tudo cheiroso. Garrafinha das guerreiras. Tem uma caneca das guerreiras aqui, ó. Cadê o box? O box não tá aqui dentro. Tem o livro da segunda edição das guerreiras. E tem um box, que é esse aqui, ó. Esse box aqui, ó. Que é outro livro que eu já escrevi junto com a Paty, tá aqui, ó. E não é esse, porque esse aqui tá aberto. Vai ter um completinho, fechadinho. A gente vai fazer esse sorteio daqui a pouquinho. A gente vai colocar um link no Instagram. Quem comentar no Instagram, depois que sair daqui da palestra, vai participar do sorteio, é isso? Tá. Então, ó, não precisa ser agora. Depois que terminar a palestra, você vai lá no Instagram e vai, sei lá o que fazer. O que vai fazer lá mesmo? Vai responder alguma coisa. Vai ter um comando? Vai ter um comando. A gente vai sortear isso aqui e a gente também vai entregar um kit para a primeira guerreira que comprar a imersão Guerreiras ainda hoje aqui, porque a gente tem ainda 10 vagas, acho que são 10 vagas. Depois a Aline responde ali quantas vagas a gente tem. Aí a gente vai, e já pode colocar o link também da imersão Guerreiras para quem já está aqui, porque às vezes a pessoa já está querendo comprar e já comprou. E a gente vai entregar de presente para quem comprar a imersão Guerreiras hoje. Ah, Chay, eu já comprei. Não vem com esse papinho. Isso aqui é para quem comprar hoje, que está na palestra até o final, porque quem for lá na imersão, tem outros presentes que você ganha lá, tem outro kit que você ganha lá, tem outras coisas maravilhosas preparadas para você lá. É porque a gente resolveu fazer isso aqui hoje na live, tá? E o Pix da Prosperidade, eu considero que se você não pausa
para analisar onde que você está ganhando dinheiro, onde que você pode ganhar mais dinheiro, onde que você está deixando dinheiro na mesa, você trabalha o tempo todo, e quem trabalha muito não ganha dinheiro. Não pensa como ganhar dinheiro. Não, a gente às vezes não se dá tempo para isso. Eu gosto muito de falar sobre isso porque o dinheiro está na mesa. E tem como você ganhar dinheiro, porque eu acredito demais na tua solução. Uma das coisas que é mais importante, que é o nono P do Sim, é o poder. Mulheres poderosas, empoderamento feminino. Esse poder, ele é algo que a gente precisa acessar. Quanto mais você acessar o teu poder, mais poder você transborda. E poder tem a ver, sim, com reprogramar algumas crenças. Essa crença do pertencimento, essa crença de ser amada. Muitas mulheres começam a chegar num momento de fazer sucesso, começam a ter acesso a coisas que há pouco tempo elas não tinham. Há pouco tempo elas não tinham acesso a pessoas, a conhecimento, a recursos. E elas começam a se sabotar. Começam nossa, cheguei até aqui, peraí, deixa eu voltar mais 3 passos. Começam a se sabotar, isso se chama medo do sucesso. Medo de brilhar, medo de crescer, medo de aparecer. Sabe por quê? Porque você fica presa a uma carência absurda por ser aceita. Você sempre foi aceita e amada do jeitinho que é. E você tem um medo absurdo de deixar de ser amada, aceita, ou talvez até mais amada, se você mudar o jeitinho que é. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, a gente não veio viver essa vida para ficar igualzinho como a gente sempre foi. Eu tenho outra coisa para te dizer, quanto mais poderosa, mais feliz com os valores que você tem, mais realizada e mais realizações você tiver, mais amada você será. Porque se você tem valores fortes, íntegros, você não vai deixar de ser quem você é. Quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu sou igual desde sempre, mais poderosa a cada dia, porque eu batalho para ser poderosa desde o dia que eu assumi e aceitei. Eu gosto de ter poder. Eu gosto de me sentir poderosa, eu gosto de transbordar esse poder e dar poder para outras pessoas. Eu gosto disso, isso me move. Aliás, quando eu trabalhava no banco, eu gostava muito mais de ser reconhecida, de ser aplaudida, de ter mais e mais acesso, de ter senha master, de ter de virar backup de diretor. Eu gostava mais disso do que de ganhar dinheiro. E olha que eu gosto de ganhar dinheiro. Então, quando você assume quem você é, e quando você percebe que você não deixa pessoas para trás, que você não deixa de ser amada, que você não deixa de ser reconhecida por aqueles que estão no teu núcleo, porque você não deixa de ser você na sua essência. O poder é algo que pode muito bem te ajudar a resgatar os teus valores fundamentais e reprogramar algumas crenças. Essa pausa para olhar para si e para crescer como mulher faz toda a diferença na tua vida e faz toda a diferença na vida daqueles que vêm depois de você. Teus clientes, teus amigos, teus amores, teus filhos. Tudo isso é muito importante. Porque a gente aprendeu, querendo ou não, a ficar quietinha, a ficar num cantinho, a não falar. Fica quieta, não fala alto. Depois tu reclama. A gente aprendeu a se posicionar como um homem, a não gritar. Gritar é feio, dançar é feio, falar é feio. E eu não estou falando de mãe, de pai, a gente aprendeu na nossa sociedade. E eu também não estou falando de você ser a rebelde, meter a louca aqui. Não, eu estou falando de você se reconhecer e de você crescer e mudar. E aí a gente entra nesse 10, que é o palco. O palco é meu, mas o palco também é seu. Transborde o teu conhecimento. Se prepare para o palco em 2024. 2024 eu quero ver mais e mais mulheres no palco. Eu tenho participado de alguns eventos ao longo dos anos. E a quantidade de mulheres que estão no palco ainda é muito pequena. Mas a gente não tem que conquistar esses palcos por cota. Ai, tem que ter uma mulher. Não, a gente tem que conquistar esses palcos por mérito, por impacto,
por reconhecimento, por posicionamento, por conteúdo, por fazer a diferença na vida dos outros. E a gente precisa se posicionar para isso. Isso é muito especial, porque eu quero que você saiba que o palco é seu. Palco aqui pode ser podcast, pode ser live, pode ter os seus stories, seus reels, pode ser o YouTube, pode ser frente a frente com o cliente. Sabe, quando você abre um Zoom para falar uma call, para falar com o cliente, negociar, contar sobre as suas soluções, sobre o seu serviço, isso é um grande palco. Mas muita gente ainda está miudinha ali, ó, não está pronta para transbordar toda a diferença que pode fazer na vida de outra pessoa. Aliás, vender é salvar vidas. Vender é ajudar o outro a comprar uma solução que ele precisa ou que ele quer. Você que está aqui nessa live, nessa palestra, eu quero que você responda lá no nosso WhatsApp, ou até aqui mesmo, por que você ainda não foi num evento presencial meu? Ai, Chay, eu não fui ainda, porque eu já te conheço há tanto tempo, e aí nunca deu oportunidade. Chay, eu não fui ainda porque nunca ninguém me vendeu. Chay, eu não fui ainda porque eu não sei se é para mim. Chay, eu não fui ainda porque eu acho que eu já passei dessa fase. Responde, porque eu quero interagir com você amanhã, eu quero te ligar, quero mandar um áudio para você, quero mandar um vídeo para você, quero me reconectar com você, quero te conhecer melhor. Porque talvez você nem saiba o que são as nossas imersões presenciais, o que são os nossos palcos. Mas como eu tenho paixão pelo que eu faço, eu convido você também a ativar esse P poderoso na sua vida, que é ser uma pessoa apaixonada pelo teu próprio movimento, pelos teus sonhos, pelas tuas metas, pela tua essência. A pausa para você sentir, para você viver, para você se apaixonar, para você se identificar com os arquétipos que eu considero que são os arquétipos de 2024. Na Imersão Guerreiras eu falo de 12 arquétipos. Eu falo desde a inocente, passa pela mulher comum, a guerreira, passa pela exploradora, a vilã, a amante, a soberana, a criadora, a maga, a sábia, a amante, acho que eu já falei, e termina na louca. Mas eu estou apostando as minhas fichas que para 2024, as energias arquetípicas que vão nos dominar é a energia arquetípica da amante, da apaixonada. A gente só vai fazer aquilo que a gente tem muita paixão. Que a gente colocar intensidade, que a gente colocar a nossa alma magnética, nossa alma feminina, e aquilo que envolve criação. A gente vai criar muito conteúdo, a gente vai criar muitos projetos, a gente vai criar muito movimento. E eu já estou dando spoiler do que vai ser a imersão 8, que é a última imersão de 2023, que é a imersão que eu chamo de um novo tempo. Lá a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre esse movimento, apesar que lá eu também falo como se posicionar nos 12 arquétipos. Lá no domingo, inclusive, é quando eu falo sobre palco, é quando eu te ensino a se posicionar no Instagram, a fazer live, a fazer podcast, a negociar com clientes, a fazer uma palestra de impacto, lá onde a gente tem algumas palestras de 5 minutos, rapidinhas, de algumas guerreiras, é lá que eu te mostro também sobre esse caminho dos arquétipos, porque eu acredito demais nessa paixão do autoconhecimento, nessa paixão do movimento pelo movimento. E aí eu preciso te dizer uma coisa. Para aqui um pouquinho comigo. Lê essa frase comigo aqui. Algumas pessoas tentarão te lembrar do teu passado, porque elas ainda não estão conseguindo lidar com o teu futuro. Quando a gente começa a se reposicionar, quando a gente começa a enfrentar os nossos medos do julgamento, a insegurança, o medo do fracasso, o próprio medo do sucesso, quando a gente começa a ter um posicionamento um pouquinho diferente, isso aparece. Aparece no nosso semblante, na nossa imagem, na nossa comunicação, aparece nos nossos resultados. Isso é um sinal já de como será o nosso futuro próximo. Só que as pessoas, algumas delas, ainda vão tentar te lembrar do teu passado. Ai, lembra que tu era bem louca? Lembra que tu era bem hippie?
Lembra que tu era... Ai, meu Deus! Eu, quando tive filho, eu escutava das minhas melhores amigas assim, nossa, nunca imaginei que tu ia ser mãe. Quer uma mensagem pior para uma pessoa que é mãe? Do que ouvir de pessoas próximas de você que o teu passado te dizia que talvez você não fosse mãe? Então, algumas pessoas elas tentarão te lembrar do seu passado porque elas não conseguem ainda lidar com o teu futuro. É por isso que a imersão 8 se chama Um Novo Tempo, que é para que você aprenda a lidar com esse novo tempo, com esse presente que a gente está te dando agora, que é uma pausa estratégica para que você voe alto num futuro muito próximo. E aí a gente chega no número 12, dos 12 P's do Sim, que é o 12 da permissão. Quem já me ouviu falar sabe que eu digo assim, é o merecimento. Você tem que fazer o exercício do merecimento. Merecimento nada. Todas nós merecemos tudo. Não é merecimento. É permissão. Você precisa se permitir. Merecer, você sabe que você merece. Mas por que você ainda não se permite? O que eu ainda não estou me permitindo? Eu ainda não me permito pausar? Eu ainda não me permito investir? Eu ainda não me permito passar desse nível e ir para esse nível aqui? Eu ainda não me permito mudar de tribo? Eu ainda não me permito ampliar, crescer? Eu ainda não me permito sair dessa zona de medo que é muito confortável. É muito confortável você ficar aí desse lado dizendo que tem medo do que os outros vão falar de você. É muito confortável você dizer que tem medo de mudar qualquer coisinha na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. É confortável demais. Você já se acostumou com isso. Eu facilmente me acostumo a reclamar das mesmas coisas, a esperar as mesmas coisas das mesmas pessoas. Mas quando eu entendo que eu posso me permitir viver algo novo e transitar nesse mundo cheio de loucura, cheio de novidade, como uma protagonista, como alguém que se permite dizer sim, todo mundo que está em torno de mim também é impactado, positivamente, porque eu faço tudo isso com muito amor, com muito propósito, com muita paixão, com muita propriedade. E eu não tenho medo de entregar todo esse mapa na tua mão. Eu não tenho problema com isso. É por isso que nesse momento eu quero que você entenda claramente que é só você que vai se permitir. É claro que tem pessoas que caíram aqui, que talvez seja a primeira vez que estejam me assistindo, e você nem sabe o que eu trabalho, você nem sabe o que eu faço, você nem sabe quem que eu sou. É claro que isso é possível, eu estou aqui para te explicar. Eu estou aqui para falar com você amanhã, ou daqui a pouco, inclusive. Mas eu vou te dizer que eu sou uma mulher completamente apaixonada pela minha vida, honrando meus pais, apaixonada pela minha família, pelos meus filhos, pelo Luca, pelo Felipe, pelo Augusto, meu marido, meu parceiro. Sou apaixonada pelo meu time, sou apaixonada pelo meu movimento. Sou uma mulher que sonho sempre, o tempo todo. Sou uma mulher escritora e escrevo com alma, com paixão, com magia, inclusive. Porque é no livro que eu coloco aquilo que flui, no flow da escrita. Sou uma empreendedora guerreira. Tenho empresa há quase 10 anos. Trabalhei mais de 20 anos para outras empresas com uma missão de ser empreendedora por onde eu passava. Olhando problemas, olhando soluções e transformando isso numa forma de entregar o melhor para o meu cliente. Representando muitas vezes outros CNPJs que não o meu. Mas eu sou uma empreendedora guerreira e você também provavelmente é, por mais que você seja uma médica, por mais que hoje você trabalhe num serviço público ou num serviço privado, você tem uma empreendedora dentro de você. Eu sou hoje uma mentora de outras mentoras. Eu transbordo esse empoderamento feminino, porque eu entendo que cada uma de vocês tem a tribo e o movimento de vocês. Cada uma de vocês tem pessoas que se conectam com vocês. Nem todo mundo vai se conectar comigo ou com quem já está surfando uma onda mais alta, uma montanha mais alta. Mas você precisa se permitir. E é muito possível que você já saiba o que você vai fazer.
É muito possível que você já tenha acessado uma ideia genial. É muito possível que você já vibre aí dentro de você algumas coisas para você fazer, mas você vem adiando isso. E é por isso que você precisa se permitir para um novo tempo. É por isso que eu estou aqui hoje para te convidar para assistir essa palestra, para revisar esses 12 passos, para você entender quais foram dos 12 passos que mais te tocou e que você diga sim para um novo tempo. É um novo tempo que está começando. E sabe o que a gente precisa? De soldadas, de guerreiras, de pessoas com a consciência alta, de pessoas que investem no autoconhecimento, que se melhoram, que se priorizam a cada dia, porque são essas pessoas que vão fazer a diferença nas outras. Mulheres curadas curam outras pessoas, não curam outras mulheres, curam outras pessoas. Mulheres curadas no seu feminino, mulheres que quebram o ciclo de uma geração, mulheres que aceitam dizer sim para si, para multiplicar isso. Isso é um novo tempo. E isso vai acontecer o mais rápido possível. É por isso que a gente precisa de você. Eu já disse isso para uma cliente minha, olhando no olho dela, e eu cada vez mais percebo, e eu vou dizer isso olhando no teu olho, você é necessária. O quanto você entende que é necessária. E por que você está aí nos bastidores? E por que você está aí escondida? E por que você ainda não tomou posse de quem você é e de tudo que você pode fazer pelo mundo? O mundo ao teu redor. E isso transborda, tá? Isso é verdadeiro propósito. Essa frase, ela é algo que eu vou explorar um pouco mais na imersão, mas eu quero que você entenda que Vitor Hugo falou algo que tem me tocado muito. Nada é tão poderoso como uma ideia cujo tempo já chegou. A tua ideia está aí. Nada é mais poderosa do que uma ideia cujo tempo, esse novo tempo, ele já chegou. Mas ela só vai existir de verdade se você assumir a liderança da sua ideia, se você tomar posse da tua ideia, se você criar o teu próprio movimento, se você organizar essas ideias e essa bagunça que a gente tem aqui e colocar ela a serviço do mundo, a teu serviço e a serviço do mundo. Isso é muito possível você fazer na nossa imersão, que é um novo tempo, que acontece no Majestic, aqui em Florianópolis. Eu acho que antes de falar da imersão, eu quero saber se tem alguma pergunta. Não? Se tiverem alguma pergunta, podem falar aqui para mim. Esse é o sorteio que a gente vai fazer lá no Instagram. Vai sair uma postagem agora. Ah, entendi. Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai disponibilizar para vocês lá na postagem do Instagram, vai ter uma postagem agora às 9 horas, eu acho, no Instagram, que vai falar um pouquinho da imersão, e que lá você vai precisar fazer uma ação, acho que vai escrever alguma coisa, e a gente vai perguntar se você quer o PDF desses slides, para você depois imprimir, escrever. E aí, quem baixar o PDF, as pessoas que se inscreverem para baixar o PDF, vão concorrer a um kit desse, tá? E hoje, se você quiser, ainda dá tempo, a gente tem ainda umas vagas para imersão que acontece dia 25 e 26 de novembro aqui em Florianópolis. Eu quero voltar aqui um pouquinho, que eu vou falar um final aqui, ó. Ainda dá tempo de você participar. Se você comprar entre hoje e amanhã, a primeira pessoa que comprar, a gente vai dar um kit igualzinho a esse também, além do sorteio. Eu decidi isso hoje, eu não tinha comunicado vocês, mas aí vocês colocam aí na conta, tá? E além disso, a gente vai fazer uma condição especial, porque a gente tem pouquíssimas vagas, as meninas vão colocar, acho que o link também da nossa imersão, mas podem chamar no WhatsApp, que a gente pode fazer uma condição especial para você que está chegando nessa fase final aí, tá? Eu quero te falar alguns segredos para a gente terminar. Essa parte que está aqui, ela não vai aparecer no PDF, porque ela é uma parte final mesmo para você se conectar comigo aqui. Tem um grande segredo sobre os arquétipos, que são essas imagens primordiais, né? Que toda a humanidade tem acesso sobre o nosso autoconhecimento. O grande segredo da gente dizer um sim, da gente viver um novo tempo, ele tem a ver com você conhecer a sua pior inimiga.
Você conhece a sua pior inimiga? Sua pior inimiga, eu diria que, além de você, é a distração. Facilmente você se distraiu nessa palestra, facilmente você vai se distrair amanhã, facilmente você piscou e já virou 2024. Facilmente você se distrai com os problemas dos outros. Facilmente você se distrai priorizando os outros e não você. E quando eu falo você, eu falo daquilo que é mais valorizado e mais valioso para você. Eu vejo muita gente priorizando outras coisas, tá? Então aqui, ó, além de ter sacrificado em nome das escolhas que fez para viver, o que você tem sacrificado, né? Além dessas escolhas que você fez, essa vida para viver num padrão do outro. Você sabe responder isso? Realmente é um chá e coalhão que eu faço com você aqui. Então, autoconhecimento, conhecer a si própria, investir nessa jornada que ela não tem fim, ela só tem começo, é muito poderoso, sim. Mas existem alguns inimigos externos, além dos nossos autossabotadores, além da gente não se conhecer e não investir tanto na gente, existe sim alguns inimigos externos a gente. Existem pessoas hoje que estão do teu lado que te puxam para baixo. Existem pessoas que não acreditam em você. Existem muitas outras coisas. Existem muitas outras pessoas que são teus inimigos. Então, conhecer o outro também é importante. Além de conhecer a si mesma. Conhecer o ser humano. Mergulhar nesse universo maravilhoso da imperfeição do outro. Da nossa imperfeição. Isso te dá recursos como ninguém. Quem são os teus sabotadores? Você sabe quem são os teus sabotadores? Se você não reconhecer as tuas sombras, você também não reconhece e não acende a tua luz. Será que você é perfeccionista? Será que você é hiperrealizadora? Será que você é aquela inquieta, aquela perfeitinha, a mãe de todas? Será que você é aquela mártir? Aquela que deixa tudo para depois, aquela que é esquiva? Quem são os autossabotadores que hoje te impedem de realizar os teus sonhos? Existem autossabotadores dos sonhos e existem potencializadores de sonhos. Se você não tiver esse autoconhecimento e essa direção da tua vida, guiada muitas vezes pelas pessoas certas, você se perde. E aí eu convido você a ter algumas armas de combate. Essas armas, usando essa expressão, é um convite para que você entenda que você é uma mulher que sabe pensar, uma mulher inteligente. Essas armas são autoconhecimento, autoestima e autoconfiança. Conheça quem você é, invista no teu autoconhecimento. Comece a gostar de quem você é. Posicionamento, ele potencializa essa autoestima, porque você começa a gostar de quem você é, do que você faz, de como você é reconhecida. E autoconfiança te leva aonde você quiser. Autoconfiança abre portas. Autoconfiança é poder. Autoconfiança é algo que toda mulher deveria batalhar. A gente se preocupa tanto com segurança. Segurança é externo. Segurança eu trago para você. Se você, por exemplo, comprar a imersão Guerreiras, for no sábado e não gostar, eu te devolvo 100% do teu dinheiro. Isso é segurança. Isso é garantia. Segurança é você chegar num ambiente onde as pessoas vão saber o teu nome. E se você quiser ficar quietinha, elas vão te acolher quietinha. Se você quiser fazer network, fazer negócio, fazer dinheiro, elas vão te incentivar. E eu tô falando delas, não só das minhas guardiãs, que é o meu time maravilhoso, mas também das águias anfitriãs. Segurança é estar num ambiente seguro. Isso é importante. Isso você tem. Isso eu consigo te dar. Autoconfiança você só vai conquistar se você se permitir dizer sim para si mesma. Se você se permitir ir com medo mesmo, enfrentar aquilo que é comum até ontem, mas que hoje vai ser novo. Autoconfiança é uma chave que dá para virar na tua vida. É uma chave que você precisa se permitir querer, porque ela está ali esperando por você, para você tomar posse da mulher que você é. E aí eu termino dizendo que nada nos humilha mais do que a coragem alheia. Tem um monte de gente lá fora dizendo sim.
Tem um monte de gente lá fora fazendo, mesmo sem autoconhecimento, mesmo sem autoestima, mesmo sem autoconfiança, mas fazendo muitas vezes porque precisa, ou porque foi empurrada para fazer, ou porque decidiu fazer, ou principalmente porque teve coragem de fazer. Nada te humilha mais do que a coragem alheia. Não é a tua autoestima, não é a tua beleza, não é o teu conhecimento, não é o teu dinheiro, não é o teu tempo. Muito provavelmente você tem até mais talento do que muita gente que você vê produzindo conteúdo, ganhando dinheiro, atendendo o cliente, fazendo um movimento, e você está aí esperando acontecer o quê? Então aqui é uma oportunidade muito forte de você se conectar comigo, porque eu sou de verdade. Eu sou uma pessoa que te entrego o caminho, o mapa, a guiança e a paixão por aquilo que eu faço. Enquanto faço, com muita propriedade, com muito propósito, eu pego na sua mão e te levo para outro nível. Aquilo que eu mais tenho paixão de fazer é ser mentora de mulheres. A nossa mentoria está aberta. A gente começa uma mentoria daqui a pouco, no novo grupo, no ano que vem. Mas daqui uma semana a gente tem também uma imersão presencial. Talvez, como a gente está fazendo aqui uma palestra online, talvez você não consiga estar na nossa imersão presencial, porque tem logística, tem avião, tem hotel, tem um monte de coisa acontecendo. Mas garante a tua vaga na nossa mentoria. Vem viver 2024 de um jeito diferente. Vem simplesmente ser a pessoa que tem coragem de ser quem você é, de fazer mais paz, mais piques e principalmente ser reconhecida em muitos palcos. Essa pausa estratégica não é uma pausa zen, é uma pausa de intensidade, é uma pausa onde eu coloco você num movimento que você está esperando para viver, o teu movimento de protagonismo. E aí a gente deixa aqui um QR Code sobre 25 e 26 da Imersão Guerreiras. Talvez você não consiga fazer o scanner agora, né? Mas, enfim, a gente deixa esse link para você também aqui no chat. E eu tenho que pensar se eu tenho mais alguma coisa para falar, porque eu acredito demais que essa pausa foi uma pausa muito especial para que você estivesse aqui conosco. Pessoal que ainda está no Instagram, ou que entrou aqui, a gente está terminando uma live direto aqui no YouTube. Depois, se você quiser, a gente vai fazer uma postagem, você comenta, a gente te manda o PDF aqui no Instagram também. E eu quero te agradecer imensamente por esse tempo aqui comigo, com a gente, né? Eu não estou sozinha. Se você está sozinha, você é corajosa. Se você está sozinha e é muito corajosa e sabe que pode crescer com pessoas de verdade, com pessoas apaixonadas pelo que fazem e principalmente pessoas que entregam muito, vem para o nosso movimento, vem para o lado de cá, vem fazer parte do Guerreiras que Dizem Sim, vem fazer parte desse movimento que é um movimento que permite que você construa o seu movimento. Afinal, a gente está vivendo um novo tempo e tudo pode ser substituído pela inteligência artificial, menos a força poderosa de um grupo que forma uma comunidade, de um grupo que forma um movimento, de um grupo que contribui e se beneficia pertencendo a esse grupo. Então, eu estou te oferecendo hoje esse movimento, esse sim para você, que é um sim que vai te blindar a todas as mudanças que estão acontecendo, porque nós estaremos juntas. Te agradeço demais. Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa? Ficamos por aqui, então. Te espero do lado de cá. Vai lá no Instagram agora, no Chay Carione, e coloca o teu comentário, porque a gente vai fazer o sorteio do kit. O kit das guerreiras. A gente vai mandar para você em qualquer lugar do mundo, tá? Se você ganhar. E eu tô louca para saber quem que entrou no nosso WhatsApp para mandar respostas e falar eu quero, por que ainda não foi numa imersão, para saber informações sobre a mentoria. Quem vai pegar esse WhatsApp amanhã sou eu, e eu vou responder um por um. Sou eu que vou responder, não é o meu time, porque eu ainda sou bem possessiva, bem controladora, mas principalmente porque eu sou muito apaixonada por esse movimento. E aqui o movimento está pegando fogo, porque logo, depois dessa imersão acontecer, quem vai fazer uma pausa sou eu, e eu te espero lá. Um beijo, obrigada pela sua presença, sua audiência, sua interação aqui com a gente.
Graças a Deus deu tudo certo. A ideia aqui era fazer uma palestra presencial, mas o temporal que veio na nossa cidade fez com que a gente tomasse uma decisão muito rápida. Acabei de me lembrar. Eu não falei do fracasso. Tu não ia me lembrar. Olha, se meu marido... Vou falar do fracasso. Esses 12, vocês querem? Eu só vou falar se elas quiserem. Querem que eu conte? Quero saber se elas querem que eu conte. Tem pouca gente ainda? Ai, que bom. Vocês querem que eu fale do fracasso ou não querem que eu fale do fracasso? Vou falar do fracasso e o que eu fiz com esse limão azedo. Foi um limãozinho azedo. Deixa eu ver. Peraí que eu vou espiar aqui. Fala. Tá bom. Vou falar. Voltei. Olha só. Eu tive em São Paulo, na Editora Gente, há pouco tempo, alguns meses atrás. Fui chamada fiz um bate-papo lá com eles, fui chamada pela nossa maravilhosa mentora e CEO da Editora Gente, a Roseli, e ela me levou para uma sala secreta, me trancou na sala, escreveu no quadro um monte de coisa, chamou uma editora, que é uma executiva, disse assim, ó, estamos esperando um livro novo teu. Disse, meu Deus, é verdade? Eu só respirei. Quando esse tipo de coisa vem, de gente que a gente honra, de gente que a gente confia, a gente só aceita. Então, se um dia eu chegar para você e dizer, olha, estou esperando você na minha imersão, na minha mentoria, você só aceita. Você só dá um jeito. Ela disse isso. Tá, beleza, vou fazer. Até que, ao pouco tempo atrás, elas me pediram, Chay, manda a estrutura do novo livro, conforme a gente conversou naquela reunião. E aí, uma coisa que eu não sabia, que eu já estava sendo tratada como gente grande. Porque a síndrome da coitadinha, da impostora, da humilde ainda vivia dentro de mim. E eu comecei a ser tratada como gente grande e eu não tinha me tocado disso. É um livro novo, te vira. Não é aquela coisa, espera aí, deixa eu pegar na tua mão, primeiro livro. Não. Cadê a estrutura, o roteiro do livro novo? Eu, beleza, vou mandar o roteiro do livro novo. Parei, entrei, pensei. Saí um dia da minha terapia pensando, é isso que eu vou escrever. Fiz o roteiro do livro novo. E o roteiro, geralmente, ele tem uma causa, uma razão de ser, ele tem um porquê de ser e ele tem capítulos, né? Ele tem alguns capítulos, onde você vai desenvolver o tema de cada capítulo. E eu simplesmente mandei para elas. Em um dia elas me devolveram, nós não queremos isso, nós não gostamos, não é esse o livro que a gente espera. E eu meio que nem li mais o que eu tinha escrito. Eu meio que perdi assim, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Ou eu entendi errado, ou eu estou vivendo um momento errado, ou a expectativa delas realmente é diferente. E eu simplesmente, na minha humildade, eu disse assim, não, tudo bem, vou refazer. Eu mando de novo, eu mando outro. Não entendi, eu estava um pouco distraída. Por quê? Porque elas disseram assim, Chay, a gente não quer essa direção, que seria como uma sequência do Guerreiras, falando com mulheres, falando de autoajuda, a gente quer alguma coisa relacionada àquele outro assunto que a gente conversou. Eu, ok. E aí o que eu tenho para contar para vocês é que esse livro ainda vai nascer. Essa estrutura ela ainda não está validada. Eu venho conversando com a editora, eu venho fazendo uma troca que é muito saudável, que é algo muito poderoso, porque quando a gente erra e a gente falha, a gente se coloca num lugar de humildade estratégica, num lugar onde a gente aprende e pede ajuda, num lugar onde a gente entende que a gente não é super-humana, num lugar onde eu entendi que eu estava travada por conta de um medo gigantesco. Você está vendo esse livro aqui? Quando eu escrevi esse livro aqui, eu escrevi de forma muito despretensiosa, juro.
eu sabia que o jeito que eu estava fazendo essa mistura aqui dentro de jornada da heroína com arquétipos, com cases reais de mulheres muito poderosas, com explicando o que é persona, porque tem tudo aqui. O que é persona, o que é arquétipo, o que é jornada heróica, tem tudo aqui. Ó. Mas eu não sabia que ele ia fazer o sucesso que ele fez. Esse livro, além de ter sido best-seller, ele é um livro que virou um movimento. Ele é um livro que criou uma empresa. Ele é um livro que tem imersão, que tem mentoria, que tem centenas e milhares de mulheres envolvidas. Ele é um livro que eu recebo feedback e depoimento espontâneo todos os dias no meu direct. Todos os dias. E esse sucesso todo do Guerreiras me travou. Imagina se o meu outro livro for nada. Se eu não conseguir chegar nem aos pés do Guerreiras. Eu só consegui perceber isso pelo fato de eu não conseguir destravar para escrever o outro livro. Mas foi tão bom ter mandado uma proposta para a editora, que a editora disse, não é isso, a gente não quer isso, não gostamos disso, porque eu transformei o que seria para ser a estrutura de um livro numa palestra. E essa palestra dos 12 P's do Sim era para ser o livro que foi negado, que foi tipo, não é isso. E ela virou uma palestra. Então, tudo aquilo que a gente usa da nossa intenção, do nosso amor, do nosso conhecimento, talvez ele não tenha nascido para aquele fim, mas eu dei um fim para ele e se tornou essa palestra. E eu acho que tem muito mais fundamento ser uma palestra do que um livro hoje mesmo, eu entendi sobre isso. Então, vocês ganharam uma palestra nova, fresquinha, de um assunto que eu já venho falando, de um método que eu já aplico, mas que realmente tinha muito mais propriedade para ser esse bate-papo comigo e com você, do que para ser um novo livro. O novo livro está nascendo. Ele é algo muito, muito novo para mim e com certeza vai ser algo muito novo para você. Ele é o projeto de 2024. Enquanto isso, eu quero continuar aqui com você, porque eu quero que você esteja junto comigo. Talvez ainda você seja um dos meus cases para esse próximo livro, para o livro de 2024. Então, essa era a história que eu queria contar. Eu apanho, eu aprendo e eu cresço. Eu apanho da vida, de mim mesma. Eu apanho, às vezes, da minha arrogância, da minha malandragem, da minha procrastinação, do meu adiar tomar posse de quem eu sou. Eu apanho dos meus próprios medos. Mas eu apanho força. Apanho de apanhar, de colher força, coragem, para ressignificar tudo aquilo que às vezes se parece um pouco negativo e seguir lutando. Olha, eu não costumo fazer palestra, live para contar a história triste da minha vida, para contar a minha jornada heróica. Talvez em 2024 eu comece a falar um pouco mais da Chay, para que você também entenda que essa mulher posicionada que você vê aqui hoje, ela está muito mais ansiosa para te ajudar a voar do que para te mostrar que eu sou igualzinha a você, que eu sou como você, que eu vim do mesmo lugar que você, que eu já passei por tantas coisas como você, cada uma diferente da outra. Agora, a forma como eu lido com as coisas, isso sim, eu tenho aprendido e tem me feito crescer demais. E é dessa inteligência emocional e dessa inteligência estratégica que eu transbordo para fazer com que muitas mulheres também tenham os seus palcos, os seus reconhecimentos, a sua paz e o seu Pix, a sua organização, a sua plenitude e a sua liberdade, a sua segurança e a sua liberdade. Por isso, eu quero mais uma vez te agradecer pela paciência e pelo tempo que você esteve aqui comigo. E se quiser saber um pouco mais, me chama lá no direct ou deixa teu comentário aqui no YouTube, que eu mesma que respondo. Beijo, fui. Essa foi uma palestra nova e especial para você, a última palestra de 2023, e eu te espero pro lado de cá, no lado do Movimento das Guerreiras.